sou a Andréia, sou a professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas de inglês. E já vai aparecer aí no primeiro slide para vocês o que nós vamos estudar hoje, é uma matéria nova, né? Então, nós vamos estudar, será que você já ouviu falar dessa matéria? É o there is and there are. O que significa isso? É o A do verbo haver, que é existir, ter, haver, né? Existir, haver, ter. Então, nós vamos estudar isso hoje. É there is and there are. Vamos estudar junto isso hoje. Então, embaixo está escrito A do verbo haver, que é existir, ter, haver. Tá bom? Então, esse é um verbo, né? Então, nós vamos estar junto estudando isso. Tem algumas regrinhas que nós vamos ver isso junto. Então, já no próximo slide, nós vamos ver aí. Primeiro, vamos focar no there is. Quando nós usamos o there is? Quando nós utilizamos? Então, está escrito aí em cima para vocês, there is, usado com um substantivo singular e substantivo que não se dá para contar. Até então, pode ser fácil para algumas pessoas entenderem essa frase. Mas, às vezes, algumas pessoas saíram da escola e não lembram mais o que é um substantivo, né? Pode acontecer. Ou a gente teve dificuldade de entender o que era um substantivo. Então, é importante que a gente saiba o que é um substantivo para a gente saber como utilizar o there is and o there are. Então, mais aqui embaixo, eu trouxe uma frase aqui para a gente entender o que é um substantivo. Porque aqui está escrito usado com um substantivo no singular. Mas espera aí, o que é um substantivo então? Então, vamos aqui embaixo. Nouns are the name of person, places or things. Dá a tradução aqui embaixo. Substantivos são nomes de pessoas, lugares ou coisas. Tá bom? Então, essa é a explicação do substantivo. São nomes de pessoas, lugares ou coisas. Daí fica mais fácil de saber, né, pessoal? Então, nós agora sabemos o que é um substantivo. Então, usado com um substantivo no singular, o there is, e substantivo que não se dá para contar. Daí, vamos ver aqui primeiro, nessa próxima frase aqui, com o substantivo, né, que dão nomes para pessoas, lugares ou coisas. Temos exemplos aqui. There's a cat in the house. Há um gato na casa. Aqui está usado com o substantivo no singular. Analisamos primeiro o que é o substantivo na frase. O substantivo nessa frase aqui, o que seria? Seria o gato, né? A cat. O substantivo aqui, nós já sabemos o que o substantivo é o que dá nome a pessoas, lugares ou coisas. Então, analisando essa frase, there's a cat in the house, sabemos que o substantivo nessa frase é o gato. Então, sabemos que temos que usar o there is, porque ele está no singular, o substantivo está no singular. Daí, na outra observação aqui, o there is também é usado para os substantivos que não se dá para contar. Daí, vamos na outra explicação aqui, mais na frente. Nouns that name things you cannot count. Está escrito aqui. E quais são os substantivos que nós não conseguimos contar em inglês, que eles classificam que não se dá para contar? É music, air, information, bread and water. Vamos ver em português aqui. Substantivos, vão acompanhando, tá no penúltimo parágrafo. Substantivos nomes de coisas que não conseguem contar, como música, o ar. Aqui tá air, mas é ar.
Eu fui colocar em português, acabei colocando em inglês. Então, é are em português. Informação, o pão também entra como que não se dá para contar. Pão, então, eles classificam como não se dá para contar. E água são um dos substantivos que eles classificam que não se dá para contar. Então, quando eu encontro esses, eu uso o there is. Eu uso there is. Então, temos uma frase de exemplo. There's, ou there is, né? Ele está abreviado aqui. Water in the floor. Tem água no chão. There's water in the floor. Então, eu sei que sempre quando tem um substantivo que não se dá para contar, eu tenho que usar o there is. Entenderam, pessoal? Então, o there is é utilizado com o substantivo no singular e com substantivos que não se dá para contar. Essa é a regra, ok? Então, there is e there are, ele tem o mesmo significado, que é do verbo haver, existir. E haver, existir, né? Mas só que o there is é usado para substantivo no singular e substantivo que não dá para contar. Agora vamos para o nosso próximo slide para a gente ver o there are. Vamos ver agora quando eu uso there are. There are, usado para substantivo no plural que conseguimos contar. Essa é a regra, substantivo no singular que conseguimos contar. Então, temos aqui várias frases de exemplos. A primeira frase, there are 2 bedrooms in the house. A tradução é, há 2 quartos nessa casa. Então, bedrooms, que é quarto, nós conseguimos contar. Quando a gente vai numa casa, a gente consegue contar a quantidade de quartos que tem na casa, né? Então, eu sei que eu uso o verbo there are. Eu uso there are nessa frase, porque eu consigo contar e está no plural. Ele é usado para substantivos que está no plural, que estão no plural. Então, eu uso there are. Daí temos um próximo exemplo. There are 2 dogs eating. Há 2 cachorros comendo. Então, tá ali também com o S no... O S também já é uma observação para a gente saber. Tá com o numeral também, 2, 3, eu sei que ele está no plural também. Então, eu sei que eu uso there are. Então, there are 2 dogs eating. Há 2 cachorros comendo. Então, there are, mais de um. Ali eu uso o there are. Daí temos a próxima frase. There are 2 doctors talking. Há 2 médicos conversando. Uso o there are. Daí a última frase, there are books on the table. There are books on the table. Books está no plural. Então, eu uso o there are. Há livros sobre a mesa. Há livros sobre a mesa. Então, fica muito fácil de entender, né, pessoal? Substantivos que estão no plural, eu uso o there are. Conseguiram ver a diferença do there is por o there are? Mais para frente, nós vamos analisar um texto que vai utilizar. A gente vai ter que ver qual eu utilizo. O there is ou o there are? Dependendo do substantivo que vier na frase. Nós temos que praticar, porque às vezes fica alguma dúvida. Quando que eu consigo contar o substantivo ou não? Então, a gente tem que praticar. Praticando, a gente pega a habilidade de saber qual hora usar o there is ou there are. Então, a gente tem que entender para usar na frase, mas não é complicado. Espero que você tenha entendido bem como utilizar o there is e o there are, mas nós vamos voltar nesse assunto de novo, tá bom? Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilha, se inscreva no canal também e eu espero te encontrar na próxima aula que a gente vai ter sobre esse assunto de novo, tá bom? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.